Bom, a diástase todo mundo tem, homens, mulheres, gestantes, não gestantes, tem diástase. E a diástase nada mais é do que o espaço entre o reto abdominal, né? A gente tem dois feixes, só que esses feixes também são fragmentados, que são os gominhos que a gente veria. Então, eles já não são um músculo totalmente uniforme, né? Então, já tem essa separação por tecido conjuntivo. Na gestação, a gente tem um aumento desse útero gravídico e, com isso, esse espaço ele aumenta. Então, não é que rasga o músculo, tem uma lesão no músculo, né? Não. Então, não tem sangramento, não tem nada. É só um afastamento daquilo que já existe. Só que quando a gente pensa em gestante, a gente vai olhar do ponto de vista tanto na distância entre esses retos abdominais, se está dentro do esperado. A profundidade também é importante, mas acima de tudo é se essa região está estável. Então, é uma parede abdominal que já está um pouco mais fragilizada, né? Tem mais carga ali nessa região. Então, a gente olha do ponto de vista, mas essa região está estável nos exercícios que ela faz, na atividade diária que ela faz, está colocando alguma carga em excesso nessa região. E por quê? Por que isso é importante? Porque uma região abdominal ali que é importante, que a gente já sabe para o controle de postura, controle até de continência urinária, estabilidade de coluna, ela envolve justamente todos esses aspectos e outros muito mais. Tendo uma região instável que dificulta aí essa estabilidade, pode gerar dor lombar, perda urinária e outras N disfunções. Essas são as mais comuns, mas tantas outras. Por isso que é importante a gente estabilizar essa diástase durante a gestação. E no puerpério, claro que a gente vai conseguir aí mais recursos para tentar aproximar máximo esses bordos dos retos. Legal. Posso aproveitar só uma total curiosidade, porque imaginando que isso já é um processo esperado para a gestação. O não ter uma organização adequada ali do funcionamento da parede abdominal pode predispor ao aumento do quanto esse músculo vai se afastar um do outro, ou seja, aumentar o que seria fisiológico e se transformar numa disfunção realmente. E se a gente agir durante a gestação, estabilizando já desde cedo, minimizando essa instabilidade, essa sobrecarga, fazer com que lá na frente não tenha que correr tanto atrás do prejuízo, é mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. Claro que na gestação a gente não consegue prevenir com que esses músculos vão se afastar. Isso vão mesmo. Mas o que a gente pode justamente atuar é pensando nessa estabilidade, pensando em função muscular. Então, mesmo fazendo os exercícios, enfim, para estabilizar essa diástase, significa que ela não vai crescer? Não vai aumentar? Não, ela vai, mas o nosso foco vai ser justamente fazer com que essa região fique mais estável, gerando mais estabilidade para os outros segmentos. Talvez mesmo mantendo o afastamento, é capaz de ter uma ação contrátil estabilizadora ali, tanto do reto quanto dos mais profundos. Principalmente dos mais profundos. Exato. Eu tô pensando nisso justamente porque, assim, tecido conjuntivo, ele se adapta, né? A gente sabe. E ele se adapta principalmente com carga permanente, né? Então ele vai ficando... Vou usar o linguajar mais chulo, frouxo, ele vai afrouxando. Então, beleza, se eu tô com o barrigão, que já pesa um montão, e esse barrigão tá fragilizando ali e eu não tenho nenhuma ação ativa, ou seja, muscular para conter isso, quem tá segurando o tranco é esse tecido conjuntivo. Então, faz algum sentido ele ir afrouxando e lá na frente você ter que pegar um tecido muito mais esgarçado, só usando termos chulos. Faz algum sentido pensar assim, realmente dessa forma, né? A gestante vai ganhando barriga, vamos dizer assim, espaço ali abdominal. E se durante for feito um processo de ativação musculatura, por mais que o afastamento, o ponto de origem e inserção dela esteja cada vez mais distante, vamos colocar assim, pelo aumento do volume, faz sentido que fique mais fácil
ao final ela ter uma boa ativação do que ela deixar para ativar só no final, né? Não, e até quando a gente pensa em ativação, já tem estudos mostrando que a ativação do transverso do abdômen, ele não vai aproximar os bordos. Não vai. Pelo contrário, ele vai tracionar um pouquinho essa região de tecido conjuntivo, que é justamente isso que a gente quer, né? A gente quer que essa região não fique frouxa, que tenha uma tensão. Então, Isso aqui é uma tensão ativa. Uma né? tensão ativa. Legal. Exato. Legal. Eu ia propor aqui... Não é aquele dedo na camiseta empurrando a camiseta, é ela como um todo sendo mobilizada. Então, isso Legal. garante. Você e suas analogias.